Olá, o presidente Biden, nessa semana, aplicou ordens executivas de natureza ambiental, especialmente ligadas às mudanças climáticas, querendo trazer os Estados Unidos para o centro dessa discussão, o que vai em um movimento totalmente diferente ao que era até bem pouco tempo atrás. É isso que vamos discutir no vídeo de hoje e como isso afeta o Brasil. Olá, meu nome é Pedro Nóbrega, sou advogado ambientalista e hoje quero ser bem direto e bem rápido com relação a essas medidas executivas envolvendo mudanças climáticas. Não é novidade para ninguém que calores mais intensos, chuvas mais intensas, queimadas, incêndios florestais estão cada vez mais frequentes, mais recorrentes e mais intensos. Já é consenso que o aumento da temperatura está associado com as emissões de carbono. Debruçado sobre esse fato, o Biden apresentou ordens executivas que abordam a mudança climática e medidas interessantes e relevantes, mas isso não é tão simples. É preciso analisar o tamanho da população, analisar o crescimento da economia, a eficiência energética por trás dos modelos produtivos de bens e serviços. Para você ter ideia, o crescimento da população pode aumentar nos próximos 50, 60 anos em 40%. Aumento da população, maior demanda por bens e serviços, maior emissão de carbono. Então voltamos ao ponto. Se a população cresce, a economia cresce, a emissão de carbono cresce, que é justamente o que não estávamos esperando, porque a perspectiva que tinha era, se a tecnologia continuar avançando, as inovações avançarem, teremos uma redução menor, teremos uma emissão menor de carbono e, consequentemente, um planeta mais equilibrado climaticamente. Precisamos lidar como a eficiência energética ela é debatida e discutida. No Brasil, por exemplo, é muito comum você ver churrasco em carvão, é praticamente algo cultural. Dizem que é até mais saboroso quando é com carvão do que com outras matrizes. Enquanto na França, por exemplo, você pode observar esse fato, mas com energia elétrica vinda de uma usina nuclear. Produz menos carbono, mas tem outras particularidades em relação ao impacto ambiental. Então aí está a resposta. Menor gasto, gera menos impacto e maior economia. Ok, mas aí não é tão simples assim. Em vários casos, quando essa economia acontece, o gasto pode até ser maior. Porque aquele valor que você deixou de gastar com energia, com um carro que bebe muito combustível, aquilo ali você gasta em uma outra atividade, por exemplo. Você pode utilizar aquilo para passar suas férias de verão ou férias escolares, você acaba gastando aquele valor para outras atividades. Então não existe uma correlação automática de que eficiência energética fará com que a sociedade produza menos carbono. Não é bem assim. Inclusive existe a discussão com relação aos países desenvolvidos e os subdesenvolvidos, ou em desenvolvimento. Os desenvolvidos utilizam mais para o meio de vida. O maior gasto de energia e a maior emissão de carbono muitas vezes é para manter um padrão econômico-social e não por necessidade básica, o que acontece mais nos países em desenvolvimento. Países em desenvolvimento utilizam ou têm uma queima, um gasto energético, uma produção de carbono muito mais voltada ao desenvolvimento primário da sua atividade e da sua sociedade. Por exemplo, você pode até trazer dois casos clássicos. O primeiro de energia solar. Quando você tem um gasto de R$500 na sua casa e passa a gerar sua própria energia através de painéis solares, é natural que, passado um pequeno período de adaptação, você perceba que minha energia agora dá 10% do valor que dava antigamente, eu pago R$50. Então você não é tão voraz, você não é tão impetuoso em manter ar-condicionados ligados, você relaxa mais, você não passa a ser um fiscal de diminuir o gasto, porque sua energia está em 50, então se você ficar muito paranoico, ficar numa marcação muito intensa para que esse gasto seja menor, vai de reduzir de 50 para 40. E antes não, de R$500 reduzia para 350, R$400. Então o impacto, a percepção dele é bem menor. E aquele valor que foi economizado, você vai poder gastar na viagem de fim de ano que você for fazer com sua família. Você economiza por um lado, tendo uma redução de impacto, mas acaba transferindo aquilo ali para uma outra atividade. Então, uma das soluções viáveis que se tem é partir para uma outra forma de gerar a base energética dos países. E aí vem retirar alguns subsídios, e aí vem na ordem do Biden de que começar a tirar progressivamente subsídios de energias vindas de matrizes fósseis e partir para energias renováveis, porque é bem caro você montar um parque eólico, é muito caro você montar plantas solares, até para você investir em energia solar na sua residência, não é tão barato quanto grandes vendedores vêm ventilando por aí. Alguns custos agregados não são reportados, falam-se em payback de minutos, de 2 a 3 anos, mas não é tão simples assim. Então, se você passa a aplicar menos impostos nessas cadeias,
produtivas que geram energias renováveis, menos poluentes, menos geradoras de carbono, sim, pode ter uma migração da forma como a sociedade vem avançando. Outra forma também é você partir a taxar mais ou ter uma diferenciação na taxação tributária para atividades que geram grandes impactos e reduzir a carga tributária para atividades que geram menos impacto, menos carbono, porque é muito complicado você fazer investimentos, mudar o status quo atual. As reformas, as mudanças carecem sim de uma coragem de empreender, e no Brasil essa coragem tem que ser dobrada ou elevada ao quadrado, não é fácil ser empreendedor aqui, e você ter toda a carga tributária de uma atividade que polui bastante com uma atividade que polui muito menos, o que gera muito menos carbono. Às vezes a concorrência é muito desleal, porque o status atual, aqueles que já estão posicionados no mercado, dificilmente terão aquela flexibilidade de mudar. Até porque não existe uma compensação. É mais fácil se acomodar. O outro ponto é inovação. Mas inovação depende de uma coisa que é simples. Tempo. Inovação requer tempo, requer experimentação, requer testes, requer análise, requer investimentos. E isso não dá do dia para a noite. Exemplos como coletores de carbono, que são excelentes, para serem colocados, é preciso ter um estudo de impacto ambiental, um licenciamento ambiental sobre aquela atividade e sobre aquela área que receberá esse tipo de empreendimento, como também você ter baterias mais eficientes que consigam armazenar energias renováveis. Sem piadinhas com relação à estocagem de vento, mas armazenamento de energias renováveis também não é coisa tão fácil. A interligação na rede e o gerenciamento feito pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico não é tão simples quanto se imagina, apesar de ter muita informatização, mas não é tão simples. Acumular energias renováveis não é tão fácil assim. Então precisamos de quê? Tempo. Tempo para a inovação. Tempo para mudar a taxação para atividades menos poluentes, menos geradoras de carbono, para ganhar esse tempo necessário para a inovação e para a migração de subsídios para energias renováveis. E onde é que o Brasil se insere nisso? O Brasil tem uma biodiversidade absurda, não dá para comparar o nosso tamanho, o volume populacional, 5 biomas reconhecidos internacionalmente de grande interesse ambiental. Talvez você consiga com a Austrália, mas a Austrália tem um modelo econômico um pouco diferente do Brasil, uma população bem menor, e uma parte da Austrália é tomada por deserto. Uma biodiversidade gigantesca na Austrália, o Brasil ainda está bem à frente, especialmente porque centenas de milhares de espécies, tanto de vegetais quanto de animais, sequer foram catalogados ainda. Então o Brasil ele pode ser reconhecido internacionalmente por sua legislação, mas não conseguia ter aquele reflexo ou aquele espelhamento nas práticas econômicas. Há muita grilagem, há muita devastação, incêndios criminosos, e agora estamos passando por um momento de ignorar esses fatos, de achar que isso sempre aconteceu, que é necessário ter o desenvolvimento em lugares protegidos. E isso é extremamente nocivo, porque boa parte do mundo desenvolvido já está migrando ou induzindo o crescimento para uma política verde, para uma política sustentável. Você pode questionar a ética disso. Países que já se desenvolveram agora, utilizando a energia fóssil, agora vem dizer que os países em desenvolvimento não deveriam utilizar o que ele fez, poderia ser um contrassenso. Eu não vejo desta forma. Não dá para comparar o que se tinha em 1960 com o que tem em 2020. As alternativas que existem em 2020 e as alternativas que existiam na década de 60, 70. Hoje nós temos alternativas. O que muitos países em desenvolvimento não têm é acesso a crédito fácil, incentivos econômicos, e aí vem a taxação que foi falada, a inovação, o domínio de tecnologia. O Brasil não tem um investimento significativo em pesquisa e desenvolvimento. Nós somos extremamente reféns de tecnologias do exterior. Temos muitas commodities, mas commodities com baixo valor agregado. Até com relação às commodities, se nós conseguirmos fazer a interligação, a biodiversidade, a preservação do meio ambiente, naturalmente isso gerará uma maior visibilidade no mercado internacional. Mas muito pelo contrário, a pecha que está se pegando muitas vezes é achar que o agronegócio é feito na Amazônia. Internacionalmente já começa a se ventilar isso. Isso, além de ser um equívoco, isso vai ser extremamente nocivo pelo ponto de vista da balança comercial. Então é preciso você falar, mudar essa perspectiva, essa visão, e apesar de ter uma legislação ambiental muito eficiente, ela sempre é relativizada quando existe um interesse
econômico. Então é isso, pessoal, eu queria só trazer essa ilustração. As ilustrações que eu utilizei são da Kutzegat e financiadas pela ONG de Bill Gates. Embaixo também tem os dados utilizados do Our World Indeed. Um abraço e até a próxima. Se possível, inscreva-se no canal, deixe o like. Obrigado, até a próxima.